Um pouquinho então sobre a evolução dos vertebrados e em especial sobre a evolução humana. Na verdade, a gente sabe que usualmente a gente tem um esqueminha que é muito comum o pessoal utilizar, só não é o melhor de todos, tá? Que é um esquema que tenta explicar como é que os cordados evoluíram. E eles sugerem o seguinte, que um cordado ancestral deu origem para um grupo de peixes, esse grupo de peixes deu origem para o grupo dos anfíbios, o dos anfíbios teria originado o grupo dos répteis, e ao mesmo tempo dos répteis teria originado o das aves e dos mamíferos. Mas a gente sabe, na verdade, que isso não é bem assim, até porque essa ideia de continuidade, ela acaba dando uma ideia falsa de que os peixes se transformaram em anfíbios e então os peixes deixaram de existir. Na verdade não foi isso, e tampouco a gente poderia dizer que os anfíbios se transformaram em répteis. Na verdade isso não existe, porque nem o anfíbio se transformou em réptil e nem o anfíbio deixou de existir para que surgissem os répteis. Essa ideia de transformismo, de que um grupo de indivíduos vai se transformando no outro, é uma ideia lamarquista. Então a gente deve tomar cuidado com esse tipo de convenção. Outra coisa que é muito comum nesse esquema aqui é o seguinte, achar que os répteis deram origem para as aves e as aves depois para os mamíferos. Por quê? Porque lá, sei lá, quando a gente estava no ensino fundamental, a gente aprendeu que a ordem era peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, então as aves vieram primeiro. Na verdade, isso é muito usual por questões alfabéticas, né? Porque o A de ave vem antes do M de mamífero e deu. Na verdade, o que acaba acontecendo aqui, os répteis sim originaram aves, mas também originaram mamíferos. Quando? No mesmo momento. Então, o mesmo grupo que vai surgir de aves e mamíferos se separou do grupo dos répteis. Por quê? Porque são os únicos dois grupos de animais homeotérmicos, os únicos que apresentam temperatura corporal constante, sendo nas aves 41 graus e nos mamíferos 36 graus e meio. Então o que acaba acontecendo é que os répteis se separam de um grupo, na verdade o grupo esse se isola dos répteis, formando um grupo de animais homeotérmicos. Esse grupo depois se subdivide. Por isso, não é muito legal utilizar esses primeiros esquemas aqui. Ele é usual, o pessoal coloca em questões vestibular, inclusive, mas a gente deve cuidar que a ideia essa de continuidade não é adequada. A adequada, a ideal, é o que a gente vê aqui, nesse esquema do cladograma. Quando a gente tem esse esquema do cladograma, a gente deve lembrar de uma coisa super importante, que existe um processo de subdivisão em grupos, existem processos de mutações, existem processos de seleção natural, e não que um se transformou no outro porque era importante. Isso é uma ideia lamarquista. Então o que acontece? A gente tem lá no passado um cordado ancestral. Um primeiro bicho que tinha notocorda, fentes faringianas, né, tubo nervoso dorsal, cauda após-anal. Esse grupo foi evoluindo rumo ao presente, à atualidade, ao dia de hoje. Então essa linha de cima aqui tem toda a galera que está viva até hoje. Se a linha não chegar até a linha pontilhada de cima, significa que os indivíduos ficaram no meio do caminho, ou seja, foram extintos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter várias linhas que ficaram no passado, mas em geral o que eles mostram nessas filogenias ou cladogramas são aqueles seres vivos que estão vivos. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Existia um único grupo de cordados. Nesse ponto, onde eles vão ramificar, aconteceu aquilo que nós conhecemos como cladogênese. O que é essa cladogênese? A cladogênese foi um momento, foi um ponto onde por algum motivo eles se separaram em dois grupos. Então, surge um primeiro grupo de animais, indivíduos agora sim, com nadadeiras e sem pernas. Esse vai formar o grupo todo dos peixes. Aí, esse grupo aqui se ramifica em dois. Então aqui nós temos uma outra cladogênese, onde separa indivíduos com esqueleto cartilaginoso, ou chamados condrictes, e os outros indivíduos que passam a ter esqueleto ósseo, chamados osteíctes. Então esse fica sendo o grupo dos peixes. Aí um desses animais passa a adotar nadadeiras mais carnudas, assim, mais fortes e robustas, permitindo que ele apoie as nadadeiras no fundo da água, bota a cara para fora e começa a se arrastar para a terra. Pronto, está surgindo por mutação e não por transformação um novo grupo de indivíduos. Quem é esse grupo de indivíduos? Indivíduos que vão usar agora nadadeiras lobadas, musculosas, para transformar no futuro por mutações em patas, e forma um grupo de indivíduos inteiro com 4 pernas, chamados de tetrápodes. Esse tipo de organização, aí sim, depois começa a subdividir, sofrendo mutações e dando origem para os anfíbios, subdividindo, dando origem para um grupo inteiro de répteis. Dos répteis subdivide 2, que são os únicos 2 homeotérmicos, mamíferos e aves.
Então, o que acaba acontecendo, na verdade, é que tu tem um processo de mutação, onde vai tendo cladogênese, cladogênese, cladogênese. E o período que tu vai tendo, desde a separação deles até o próximo ponto de cladogênese, ou dessa cladogênese até a atualidade, é um período que nós vamos chamar assim de atualização genética. Seria, na verdade, assim, uma micromudança, né? Mudanças pequenas, indivíduos que pararam de ter pelos e começaram a ficar pelados, indivíduos que começaram a ter uma mutação e surgiu uma pena. Esses tipos de pequenas mudanças, elas acontecem ao longo do próprio processo do indivíduo. Então, aquele grupo dele, aquele grupo de população começa a sofrer pequenas variações. Essas pequenas variações dentro de um grupo são chamadas de anagênese ou microevolução. Então, resumindo, daqui do cordado ancestral até o presente, a gente tem muita anagênese. Para cada grupo acontece uma anagênese. Agora, cada vez que a gente ramifica ou separa em grupos aqui, onde forma uma forquilha, nós temos aí sim as cladogêneses, que são as separações em novos ramos ou novos táxons, que são novas subdivisões taxonômicas desses grupos todos de indivíduos. Mas para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona esse processo todo evolutivo aqui, é importante a gente ter uma noção assim de período de tempo. Tem alguns lugares, algumas provas, algumas questões de vestibular que questionam esse tipo de coisa pra gente e que vão lá perguntar, tá, mas como é que aconteceu, quando que isso se deu? É lógico que isso envolve muito história e envolve muito também toda a parte de geografia, né? Geologia, paleontologia, arqueologia, porque envolve conhecimento lá do passado. Então, não é só a parte de biologia que tenta explicar isso aí. Sendo assim, eu fiz aqui uma escala de tempo assim, marcada desde a origem da Terra até a atualidade. Nesse caso aqui, né, de baixo para cima, seguindo esse mesmo padrão do passado para o presente. Então, a ideia aqui foi marcar, pontuar alguns pontos específicos bem importantes, que seriam assim eventos ou marcos evolutivos que fizeram alguma diferença, que realmente são bastante importantes, que têm grandes diferenças para a população, para os ecossistemas, para a natureza. Então aqui, ó, começa com, primeiro, todo mundo já ouviu falar do Big Bang, né? A hipótese da formação da Terra, onde a gente tem lá cerca de 4,5 bilhões de anos no passado. Então, desses 4,5 bilhões de anos até mais ou menos 2 bilhões e meio, ou seja, passou um baita tempo naquele período ali, onde nada tinha. Então, o que estava acontecendo nesse período? Nesse período de 4 bilhões e meio até 2 bilhões e meio, a gente tinha, na verdade, mudanças na atmosfera, mudanças na temperatura da Terra, formação de determinados tipos de moléculas e gases. Então, era um processo de preparação para que aí sim as moléculas pudessem se agregar, formassem o coacervado, e daí sim, cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, a gente teria a formação da Terra com as primeiras formas de vida. Nesse caso das primeiras formas de vida, uma coisa super importante deve ser lembrada. Entre essas primeiras formas de vida, considerando que as primeiras células foram formadas aí, a gente imagina que as primeiras células eram tudo similares ao que nós temos hoje como bactérias. Então, é nesse momento que a gente começa a ter a formação do oxigênio. E só a partir daí, o surgimento então de formas de vida aeróbias. Até então, as primeiras formas de vida que são formadas anteriores ao processo fotossintético, todas elas são formas de vida anaeróbicas. Então, nesse período aqui, quando surge a fotossíntese, nós já temos uma grande extinção, né? Que é a eliminação de grande parcela dos indivíduos que são anaeróbicos e o surgimento dos aeróbicos. Então, os anaeróbicos não deixam de existir, eles acabam ficando apenas restritos a ambientes mais assim escondidos, né? Evitando assim que eles sejam destruídos pela presença do oxigênio. Só que aí passa-se mais algum tempo, né? Então, de 2,5 bilhões de anos e 540 milhões de anos, a gente imagina que mais ou menos nesse período de tempo tenha sido o tempo que levou para formar os primeiros seres multicelulares, os mais primitivos, que seriam basicamente assim as primeiras formas de vida, como algas, como alguns fungos e também alguns protozoários que são coloniais, começam a se organizar antes de formar primeiros indivíduos com tecidos. Então, nesse período aqui, a gente tem o surgimento dos primeiros estágios de vida com várias células. Então, fungo, por exemplo, né? E aí depois, sim, a gente começa a ter o desenvolvimento de indivíduos um pouco mais complexos. Então, é só a partir daqui, dos 540 milhões, é que agora nós vamos começar a falar em evolução do reino animal, em evolução do reino vegetal. Até então isso não existia. Sendo assim,
o que acaba acontecendo é que a partir do momento que os multicelulares começam a ficar mais complexos e começam a surgir por mecanismos assim, por cladogênesis e mutações e seleção natural, os indivíduos mais complexos, aí sim, reino animal, reino vegetal aparecem. Lembrando que todas as formas de vida, de acordo com a ideia ou a hipótese da teoria da evolução química, a gente aceita que todas as formas de vida devem ter se formado dentro da água, ou seja, dentro da hidrosfera, e aí evoluindo para dentro do ambiente terrestre. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as algas se formam dentro da água e depois começa um grupo a migrar para a terra, e os animais também se formam dentro da água, com um grupo bem primitivo de animais, e depois eles começam a migrar para dentro da terra. Nesse caso, vão se diversificando em formas de vida e vão ocupando novos pontos, novos locais, fazendo com que surjam todas as variedades de animais que nós temos hoje. Sendo assim, lembrando lá o primeiro bichinho do reino animal que deve ter sido formado, provavelmente foi um porífero, né? Uma coisa similar a uma esponja do mar. Então, a gente sabe que evoluíram poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, e aí a galera começa aos poucos, algumas espécies, a tentar ocupar o ambiente terrestre. Só que esses que vão ocupar o ambiente terrestre são indivíduos pequenos, são indivíduos simples, são artrópodes, são anelídeos, são alguns moluscos, então esses acabam tentando ir para a Terra. Alguns nematelmintos, né? Então, o que acaba acontecendo? As primeiras formas de vida que são animais a ocupar a Terra não são indivíduos grandes, são indivíduos pequenos, né? Indivíduos invertebrados. Da mesma forma que os vegetais que vão ocupar pela primeira vez a Terra, eles estão saindo da água, vão um pouquinho para a beirada. Mais para a beirada, até que eles vão ocupar a Terra. Quem evoluiu primeiro, planta ou bicho? Planta, sempre planta. Por quê? Porque a gente deve lembrar que os vegetais são os formadores das cadeias alimentares, são os que abastecem as cadeias alimentares, especialmente dentro da Terra. Então, se não há planta, não há fotossíntese, não há comida, portanto, não tem quem possa comer se a comida não existe. Então, para ter bicho tem que ter planta, tem que ter alga, pelo menos. Então, a gente sabe que nesse período dos 540 milhões até os 500 milhões de anos no passado, provavelmente a gente teve todo esse processo de desenvolvimento de seres fotossintetizantes, entendam-se algas e vegetais, e também as primeiras formas de vida animais. Até que há mais ou menos 500 milhões de anos no passado, vai surgir o primeiro grupo de cordados. Quem são esses primeiros cordados? Tá? Esses primeiros cordados que vão surgir aqui são uma forma primitiva. É um protocordado, é um indivíduo que vai manter os seus caracteres primitivos para sempre. Ele não troca isso por caracteres adultos. E nesse mesmo momento, na Terra, estão se formando já plantas vasculares, ou seja, já está evoluindo pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, essas primeiras plantas aqui são as pteridófitas, que estão diversificando, dando origem para os outros grupos, mas já estão na Terra. E os bichos ainda estão dentro da água. Como eles ainda estão dentro da água, quando eles chegarem no período de ir para a Terra, já vai ter planta, portanto já vai ter comida para eles. Então por isso que as plantas acabam evoluindo um pouco antes dos animais. Sendo assim, esse grupo de primeiros cordados vai evoluindo, vai sofrendo modificações, vai mutando com o passar do tempo, até que em 440 milhões de anos no passado, devem ter surgido os primeiros peixes. Peixes primitivos, com a boca voltada para baixo ainda, tá? Com placas ósseas pela estrutura externa. Esse grupo deve ter sido originado a partir de um grupo chamado de ostracodermos. Esses ostracodermos eram animais similares ao que hoje nós chamamos de agnatos, né? Que são animais que apresentam uma boca voltada para baixo, apenas nadadeiras ímpares, só que nesse caso os ostracodermos apresentavam ainda placas ósseas externas. E aí, então, eles originam o que hoje nós chamamos então de peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, esses peixes aqui, os primeiros, surgem a partir de um grupo ancestral chamado de ostracodermos. E então, esses peixes eles começam a evoluir, dando origem então para peixes mais modernos, e entre esses surge um grupo que apresenta nadadeiras fortes, robustas, com músculo que permitem apoiar no chão e botar a cara para fora d'água. Esse grupo aí vai originar há mais ou menos 30 milhões de anos depois, 410 milhões de anos no passado, os primeiros anfíbios. Indivíduos que rastejam da água para a terra, comem alguma coisa, mas voltam para dentro da água para respirar e para poder reproduzir. E aí ficam vivendo nessa zona de transição.
É nesse momento que a gente tem o surgimento, então, dos anfíbios como as salamandras, depois como os sapos, né, posteriormente, e em alguns casos como as cobras cegas, por exemplo. Então, todos esses aí vivem ou são formados há cerca de 410 milhões de anos no passado. Só que existe uma limitação para ir para a Terra ou para ficar na água. Essa limitação, em especial, é a limitação reprodutiva. É lógico que o anfíbio, assim formado, ele já tem adaptações para viver na Terra. Tipo, já tem pulmão, ele já tem pernas, só que ele não tem pernas boas de andar na Terra, ele não tem um pulmão eficiente para respirar muito bem no ambiente terrestre, então demora um pouco. Eles não evoluem tão rápido assim, né? Demora milhões de anos. Lembrem, a escala de milhões. É difícil que a evolução aconteça assim, da noite para o dia. Então, o que acaba acontecendo? Nesse período, quando a gente tem esse processo, surge uma grande adaptação, que é como se virasse uma chave e plim, os indivíduos agora pudessem ir para a Terra. O que acontece de 410 milhões a 310 milhões de anos no passado? Acontece uma adaptação reprodutiva, uma mutação que torna os indivíduos aptos a viver na Terra. Não precisa mais voltar para dentro da água. Os que ficam na água ficam por questões físicas e não por questões reprodutivas. São animais grandes demais que têm dificuldade de se deslocar em ambiente terrestre, por exemplo. Então, começa a surgir um grupo que vai dominar a Terra por muito tempo. Esse grupo ele tem uma grande adaptação, que é a reprodução através de um ovo com casca calcária e com anexos embrionários. Esse ovo, ele apresenta líquido amniótico dentro, apresenta vitelo, apresenta o córeo alantoide, ou seja, todas as adaptações necessárias para que o feto se desenvolva lá, separado da mãe, dentro da casca do ovo. Então, o ovo com casca calcária e com todos esses anexos embrionários permite aos indivíduos, então, saírem da água de uma vez por todas e ficar na Terra. É lógico que isso exige algumas outras modificações, como, por exemplo, uma reprodução com pênis, senão não tem como deixar os espermatozoides dentro da fêmea. Segundo, um pulmão um pouquinho mais eficiente. Terceiro, pernas um pouco melhores para andar na Terra. Quarto, uma pele que não desidrate. Então, tem algumas outras modificações, mas todas essas surgem na mudança, então, na mutação de anfíbios para répteis. Mas o grande ponto, a grande chave evolutiva para ir para a Terra é o ovo. Então, nesse momento, há mais ou menos 300 milhões de anos no passado, surgem os primeiros répteis. E por mutação, surge a partir desses primeiros répteis os primeiros mamíferos. Só que são indivíduos pequenos. Esses indivíduos pequenos, eles acabam ficando restritos a tocas, buracos, ficam escondidos. Porque os répteis, eles são tão bons naquilo que eles fazem, que eles acabam, nesse período, avançando, evoluindo e tomando conta da Terra. Como os grandes e maiores animais que a Terra já teve. E aí, nesse período, nós estamos já dentro do período geológico, chamado período Triássico. Nesse período Triássico, a gente vai ter uma grande parte do tempo, um grande período de tempo, onde os dinossauros dominam. Então, os grandes répteis da Terra começam por causa do surgimento de um ovo. E esse período vai, nesse tipo de modificação dos répteis surge esse grupo que deu origem para os mamíferos e, logo em seguida, a origem das aves. Então, há 210 milhões de anos no passado, surge um grupo de répteis que tinha penas e que tinha ovo e que começa a ter braços em vez de ter pernas. E esses braços acabam tendo membranas que permitem a esses animais voarem. Aí começa a surgir o grupo das aves. É importante lembrar que nesse período onde surge e nós começamos a ter a ascensão dos dinossauros, a Terra ainda é um continente único, chamado Pangeia. A partir desse momento da Pangeia, começam a acontecer terremotos, movimentos sísmicos, né, que começam a repartir o continente único. E há 210 milhões de anos atrás, quando se formam as aves, também se formam dois continentes. Um continente no norte, chamado então de Laurásia do Norte, ou Laurásia, e a Gondwana, que fica o continente do sul. A Laurásia acaba repartindo, formando posteriormente, né, então, toda a parte da América do Norte, a parte toda da Europa e da Ásia em especial, e a parte toda do sul acaba formando, então, a parte da África, a parte da América do Sul, em especial, e especialmente a parte da Oceania. Então, sempre dividido em norte e sul. E aí, então, o que acaba acontecendo é que nós temos já isso acontecendo dentro do período Jurássico, que é o apogeu, é o auge dos dinossauros, onde eles estão dominando a Terra. Só que, então, por causa de mudanças climáticas, chuvas de meteoros, diminuição da entrada da luz solar, a gente começa a ter um outro tipo de problema, mudança nas cadeias alimentares.
E essas mudanças, há 65 milhões de anos atrás, começam então a dificultar um dinossauro de se alimentar, porque ele é grande, ele é lento, reproduz de forma muito espaçada, são poucos filhotes, e os carnívoros menores começam a ser mais ágeis, começam a atacar os grandes. Quando acontece isso, então, associado às grandes mudanças climáticas, a gente tem, no período Cretáceo, o fim da era dos dinossauros. Quando acontece isso, os dinossauros são extintos. Então nós temos dois períodos importantes até aqui. Há 500 milhões de anos, o surgimento dos cordados, e há 65 milhões de anos, a extinção dos maiores cordados que a Terra já teve, que eram os dinossauros. Então, isso acontece por mudanças no ambiente, o que dificulta a alimentação deles e, por consequência, acaba extinguindo os grandões e acaba ficando os pequenos. Quais são os únicos répteis grandes que permanecem, então? Aqueles que acabam ficando ligados a ambientes aquáticos ou, então, a ambientes sem predadores e sem problemas ambientais. O que fez com que surgissem aquelas tartarugas grandonas, assim, quase do tamanho de um fusca, e vivessem até pouco tempo atrás, né, poucos anos. E ainda os grandes répteis, como é o caso, por exemplo, de cobras que podem ser um pouco maiores e também de crocodilos que podem ser maiores. Mas esses já estão ligados ao ambiente aquático, aonde ser maior não é tanto problema, né? As baleias são um exemplo disso. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que os grandes répteis estão extintos. Sendo assim, aí nós temos a chance da grande diversificação de aves e de mamíferos, porque agora os grandes predadores, os maiores, não existem mais. Então, aí começa uma grande diversificação de aves e de mamíferos. Então, há cerca de 35 milhões, começa o nosso grupo a despontar, onde a gente vai ter, então, o primeiro grupo de macacos antropóides. Lembrando, são macacos, não são pessoas. Então, esse grupo ancestral é um grupo que vai evoluir e vai se subdividir. Então, esse grupo de macacos antropóides, ele acaba vindo normalmente, é o que se acredita pelo menos, do sul, do continente sul, e aí o que acaba acontecendo é que ele, chegando a mais ou menos 5 milhões de anos, ele começa a tentar se espalhar pela Terra. Então, o que acaba acontecendo é que aqui, há 5 milhões de anos atrás, já bem mais recente, nós temos a separação desses antropóides em dois grandes grupos. Os pongídeos, que dá origem para tudo que é tipo de macaco, tá? Em especial um grupo até parecido com o humano, que são os orangotangos, e um outro grupo que é muito parente com a gente, que tem uma similaridade evolutiva, embriológica, genética muito grande, acima de 95%, quase todos acima de 99%, que são o grupo dos hominídeos, onde está o homem, mas também está o gorila, onde está o chimpanzé, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos alguns outros grupos que ainda são macacos, mas que pertencem ao grupo dos hominídeos. Então, nesse grupo dos hominídeos, o que acaba acontecendo é que vai haver várias cladogêneses separando os indivíduos. E então, desses processos de cladogênese que separam os indivíduos, dentro dos hominídeos, há mais ou menos 3,8 milhões de anos no passado, surge o primeiro hominídeo da linha direta ancestral do que nós somos hoje, chamado de Australopithecus. Nesse caso, o primeiro, Australopithecus afarensis. Nesse caso, o Australopithecus afarensis, ele começa a ter uma postura mais ereta, começa a tirar as mãos do chão, né, e andar mais de pezinho, começa a ter um pouquinho mais de postura ereta e bípede, então começa a andar mais em dois pés do que com as quatro mãos, né? E ainda começa a olhar mais longe, reto assim, então ele começa a ver mais longe. Só que ele ainda é um animal pequeno, ele tem cerca de 1 metro. Então ele é um bicho pequeno que ainda vai sofrer mutações. Só que é o primeiro grupo que começa a ficar similar àquilo que nós vamos ser. E então, há mais ou menos 1,8 milhão de anos no passado, a gente tem o surgimento, aí sim, dos primeiros hominídeos do gênero Homo. Então deixa de pertencer ao gênero Australopithecus e passa a pertencer ao gênero Homo. O primeiro grupo ainda é um tipo de indivíduo que tem habilidade manual, começa a lascar pedrinha, apontar a lança, né, poder usar utensílios como um pedaço de pau para bater e tal, e ele tem habilidades manuais, mas ele ainda senta no calcanhar e ele ainda não tem a habilidade de ficar o tempo inteiro de pé. Então aí surge o Homo habilis, que tem habilidades manuais. Esse indivíduo é aquele que começa a lascar pedra e tal, então está lá na pedra lascada provavelmente. Só que esse grupo ainda tem alguns problemas. Por quê? Porque ele tem uma postura levemente ereta, mas ele ainda é curvado. Então ele não está totalmente livre do chão, as mãos dele não estão prontas para ficar na natureza assim o tempo inteiro. Então de vez em quando ele sacode no chão.
gente tem animais que começam a surgir com mutações na coluna, com o crânio cada vez maior, ele começa a pensar melhor, começa a ter um cérebro mais apto, começa a ter mãos livres, e aí surge então, há mais ou menos 1,5 milhão de anos no passado, o Homo erectus. Esse Homo erectus, ele sai da África e migra para a Europa, então começa a migração dos indivíduos pela Terra. A gente sabe disso por causa das heranças mitocondriais, né? Comparando as mitocôndrias de todas as mulheres na Terra, a gente sabe que a África foi a origem de onde começou a acontecer essa migração. Então, essa migração do Homo erectus provavelmente levou os hominídeos da África para a Europa, para a Ásia, né? Os hominídeos do gênero Homo, até a Europa e a Ásia, e dali, da África e da Ásia, diretamente para a Oceania, formando os grupos atuais. Da Europa, provavelmente eles migraram para o norte, normalmente então para a Islândia, para a Groenlândia, e dali migraram para as Américas. Só que então, essa migração, ela teve uma modificaçãozinha bem pontualmente importante, que é o seguinte: é muito provável que nesse período da formação do Homo erectus, antes de entrar no Homo sapiens, a gente tenha sofrido uma mutação importante, que é a mutação na cor da pele. Na Europa, né, no extremo norte, a gente sabe que a incidência de luz solar é menor. Sendo assim, é provável que as pessoas que eram muito pretas, elas tinham pouca absorção de luz solar e fabricavam pouca vitamina D. Então é provável que lá tenha surgido essa mutação para redução de pigmentos da nossa pele, e essa redução fez com que pessoas de pele mais clara, então com menor incidência solar, pudessem ser queimadas mais fácil com o sol, aumentando a síntese de vitamina D, mesmo com pouca incidência solar. Então, é na Europa que devem surgir os primeiros caucasianos, indivíduos de peles mais claras e de cabelos mais claros também, por causa dessa questão solar. Mas não quer dizer que foi o Sol que fez acontecer isso. O Sol apenas fez parte do processo de seleção. Então, a partir dali, vai acontecer uma migração que começa a espalhar a galera pelo mundo inteiro. E há mais ou menos, então, de 300 a 100 mil anos no passado, se acredita, a gente teve, então, esses indivíduos do grupo do Homo erectus, da espécie Homo erectus, originando o primeiro Homo sapiens. Só que o primeiro Homo sapiens era um animal grande, forte, robusto, com a cabeça maior, mais alto que a gente, só que ele era um bicho que ele tinha certos problemas, assim, provavelmente relacionados à sua imunidade, alguma coisa assim. Até hoje a gente não sabe exatamente bem o porquê que eles desapareceram. Esse primeiro grupo mais forte, mais robusto, chamado Homo sapiens neandertalensis, ou popularmente chamado Homem de Neandertal. A partir desse grupo, surge um grupo com a cabeça não tão grande, com o corpo não tão forte, mas provavelmente com maiores habilidades sociais, fazendo com que então esse grupo despontasse, separando dos outros, criando uma outra subespécie, o Homo sapiens sapiens, que é o nosso grupo, ou o homem atual, ou o homem moderno. Desse período de 100 mil anos para cá, a gente foi evoluindo como grupo, enquanto grupo, mas já dentro da mesma espécie que o Homem neandertalensis. Então é muito possível que muitos filhos desse processo evolutivo aqui eram filhos de neandertais com sapiens sapiens. Então, gerando o que hoje nós somos, apenas Homo sapiens sapiens. Existem algumas eventualidades, alguns exemplos assim atuais, como por exemplo doenças que nós temos no Homo sapiens sapiens, que a gente sabe que foram adquiridas lá no passado pelo homem de Neandertal, provavelmente por esses cruzamentos. Mas, como eu acabei de dizer, o desaparecimento do Homo neandertalensis ainda é uma coisa meio incerta e desconhecida pela história.